Tá procurando uma planilha de gestão de banca para melhorar o controle das suas apostas, ver onde você está sendo lucrativo ou não? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou disponibilizar para você uma versão gratuita muito parecida da minha planilha, em que você vai conseguir fazer análises muito legais do tipo mercado que você está indo bem, campeonato que você está indo bem, talvez até esporte que você está indo bem, você utilizar em diversos esportes, tá? Não se preocupa, você não vai precisar pagar nada, não vai precisar fazer nenhum cadastro, vou deixar o link já aqui na descrição, inclusive aproveita e já faz o seu download, também vou deixar no comentário fixado. E se você tiver alguma dúvida, também é só deixar nos comentários. Vamos lá para a planilha, então, que eu vou apresentar hoje para vocês nesse vídeo, passo a passo de como ela funciona, como que você deve utilizar, e também vocês já vão ver na prática de forma muito tímida ali, como ficam os resultados, como que a gente pode analisar as nossas apostas e melhorar elas com base nos resultados que a gente tem até então, usando essa planilha de forma gratuita. Bora lá! Assim que você clicar nesse link que eu falei para você, vai cair nessa tela aqui, tá? Essa planilha é que eu disponibilizei lá para o Clube da Aposta, mas continua sendo muito útil, muito válida para qualquer tipo de apostador, tá? Aqui tem um tutorial bem fácil de como vocês podem salvar a planilha, porque como naturalmente acontece em todas as planilhas que eu disponibilizo para vocês, a gente não pode deixar ela aberta, porque se eu for deixar ela aberta, você vai mexer, depois outra pessoa vai editar e vai todo mundo editar esse mesmo arquivo. Então, o que você tem que fazer? Vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, clicar aqui para fazer uma cópia, renomear o jeito que você quiser, escolher a pasta que você quer salvar e aí pronto. Aí você vai conseguir mexer, tá? Aqui na direita também tem um link de um tutorial completo, mais antigo, com menos qualidade também no microfone, caso você queira conferir, tá? Mas o processo é muito simples. Depois a gente vai passar por cada uma das abas dessa planilha e elas são bem simples, tá? Primeiro aba, cadastro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai cadastrar tudo que a gente vai utilizar na nossa planilha, se você quiser ter dados para essa partida, para essa planilha. Tá? Então, por exemplo, por que eu pus jogador ou time aqui? Porque pode ser que você aposte, por exemplo, em tênis, e aí você vai ter jogador e não um time. Mas se você aposta em futebol, você vai ter um time e não um jogador, tá? Ou até pode ser que você queira registrar, sei lá, se aposta em marcadores de gol, pode ser que você queira registrar jogadores, mesmo apostando em futebol, enfim. É só uma indicação, tá? E a categoria nada mais é do que um rótulo, caso você queira dar. Não é obrigatório, você pode deixar em branco se você achar isso inútil. Depois você vai entender para que isso serve. Tá? Então, por exemplo, vamos falar aqui, vamos fazer um brasileirão. Vai por aqui, Flamengo. Opa, cadastrar o Flamengo. Vou cadastrar o Fluminense. Vou cadastrar o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, o Grêmio, Internacional, para não dar briga do Grenal, né? Vamos também de Cruzeiro e Atlético Mineiro. E vou meter também aqui o Coringão. Pronto. Acho que 12 times já tá legal para a gente começar a brincar na nossa planilha. Aliás, 12 times não, né? São 10. Tá bom, serve. Aqui na categoria, vocês podem usar de várias formas. Vocês podem usar, por exemplo, se vocês vão usar essa planilha para várias ligas, por exemplo, time brasileiro, enfim. Ou então vocês podem classificar o time pela categoria. Ó, eu acho que esse é um time do nível A, esse é um time do nível B, esse é A, esse é B, esse é C, enfim. Vocês podem ir dando várias categorias ali. Isso aqui é só um referencial para você agrupar os seus times, depois poder fazer análise ali dos seus times mais lucrativos ou menos lucrativos, ver se tem algo em comum, tá? Aqui eu vou colocar, sei lá, vou fazer igual que eu estava fazendo. Vou colocar em categorias. O Grêmio é um C, o Internacional é um B, o Cruzeiro é um B, Atlético B e Corinthians B também. Só jogando aleatoriamente, tá? Depois vocês vão fazer a mesma coisa com os campeonatos. Então, supondo que eu vou postar só no futebol brasileiro. Então, eu vou pôr aqui, ó, Brasileirão. Vou colocar aqui Série B. Vou colocar aqui Copa do Brasil. Vocês podem colocar aqui Premier League, Bundesliga, é a mesma coisa. A categoria é opcional, caso vocês queiram classificar. Vou colocar também por níveis, né? Nível A, nível B, nível B também. Aliás, nível A, né? Copa do Brasil. Vou colocar aqui os estaduais como mais um exemplo. E aqui eu vou pôr nível C. Beleza? Opa, C. Então, aqui o que a gente está fazendo? A gente está só colocando aqui as informações que a gente vai utilizar na nossa planilha. Por que é importante classificar os campeonatos aqui e os times de forma padrão, né? Para você usar sempre. Porque pode acontecer, exemplo, São Paulo. O São Paulo, ele tem um tiozinho aqui no A, né? Se você às vezes digita sem esse tiozinho, nas estatísticas, depois ele vai fazer dois times diferentes, o São Paulo e o São Paulo. O Excel não entende que são coisas diferentes. A grafia tem que ser 100% a mesma. Então é legal você já fazer isso padronizado. Né? Outro exemplo, Atlético Mineiro. Você vai, às vezes, tirar o hífen ou escrever Mineiro. Né? Então tem várias formas de você escrever esse mesmo time. E fora que podem acontecer erros de digitações, né? Como uma letra, enfim. Então é legal você já deixar padronizado. Depois, a gente vai para o tipo de aposta.
O tipo de aposta é para caso você faça diferentes modelos de aposta. Você pode colocar aqui, por exemplo, pré-live. Vocês podem colocar aqui live ou até tipster, se você está seguindo algum apostador que não é você que está fazendo a aposta. Ou então, se você é um apostador só de live, você pode colocar por tempo, de 0 a 10 minutos, de 11 a 20, assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar aqui só como exemplo. São só formas como você está fazendo aquela aposta. Depois a gente vai classificar também os mercados que você vai utilizar. Então, pode ser, no caso do futebol, 1x2, over, under, ambas marcam, handicap asiático, enfim, vocês podem preencher os mercados que vocês utilizam, né? Enfim, não tem certo ou errado aqui, tá? E a gente tem, por fim, a linha, que é para quem trabalha mais em mercados asiáticos, no mercado de gols, é bom vocês já classificarem os tipos de linha também. Então, o trabalho vai do menos 1,5 até o mais 1,5. Vou colocar aqui, então, menos 1, menos 0,75, enfim, são formas de vocês padronizarem essas linhas, tá? Isso aqui também não é obrigatório, só se vocês quiserem utilizar. E, por fim, qual que é a sua banca em unidades, qual que é o valor da sua unidade, se você usar 1%, 2%, 1,5%, enfim, podem usar da forma que vocês quiserem, e o ano aqui também só para facilitar o resto da planilha. Quando vocês finalizarem essa etapa de cadastro, a parte chata da planilha vai estar feita, tá? Depois é só vocês começarem a utilizar. Isso vai acontecer na terceira aba, que é a aba de apostas. Vamos lá. Nessa aba, tudo que a gente vai ter que fazer é continuar a preencher as informações das apostas que a gente fizer na prática, tá? Então, aqui tem um resuminho, né, com a banca. Isso aqui é puxado lá da aba de cadastro. Então, como a gente preencheu com 100 aqui na banca, são 100 unidades que eu tenho na minha banca, ela já aparece aqui, ó, em unidade. Aqui vai ser o seu lucro acumulado, também em unidades, que a gente vai padronizar, e o ROI vai aparecer, consequentemente, quando a gente tiver informações. Como a gente preenche essa planilha, então? Data, eu vou colocar aqui de forma aleatória, eu vou colocar alguns jogos, vou colocar um de janeiro, vocês vão ver que vai pegar de 2025, vou colocar mais um jogo em janeiro, dia 10, outro jogo em janeiro, vou colocar um em fevereiro, outro em fevereiro, 01 de fevereiro. E vou pôr também aqui, ó, dia 5 de março, dia 7 de março e dia 21 de março. Só como exemplo pra gente, vamos trabalhar com essas datas, que a gente vai ter 3 jogos em janeiro, 2 em fevereiro e aqui 3 em março, beleza? Nos mandantes, aí aqui o que é legal? Porque a gente cadastrou lá. Lembra que eu falei, por exemplo, do São Paulo? Ó, se eu digitar ação, não vai aparecer nada, porque eu não tenho nenhum time cadastrado com esse início. Mas só de digitar um S, ó, já apareceu aqui o São Paulo. Então a gente consegue selecionar com a certeza da grafia correta. Vai ter um São Paulo e Flamengo, um Palmeiras e Corinthians, um Vasco Internacional. Aí vocês estão preenchendo. Opa, ó, tá vendo que eu preenchi errado aqui, Inter e dei o Enter? Já vai mostrar para mim que tem um erro. Ou seja, esse time não está cadastrado lá no meu banco. No meu app de cadastro, opa, não tem Inter, tem Internacional. Então isso já vai indicar para a gente que se eu deixar dessa forma escrita, esse time não vai ser contabilizado corretamente lá no banco de dados. Então, peraí, vamos corrigir. Vou corrigir para Internacional. Vou meter aqui um Grêmio e vou pôr um Internacional também aqui. Vamos pôr um Flamengo e Palmeiras. E assim sucessivamente, tá? Vocês pegaram já a manha. Essa parte de jogo, ela já vem preenchida automaticamente, né? Conforme vocês vão preenchendo os times, ele já vai mostrando para você qual que é o jogo, caso você queira fazer algum filtro depois, alguma pesquisa, algo nesse sentido. Depois vem o campeonato, né? Então vamos pôr aqui um estadual, vou pôr depois Brasileirão, e vou pôr aqui Copa do Brasil, vou meter mais um estadual, só para a gente ter a população. Mas basicamente é você pegar o jogo que está indo e colocar qual que é o campeonato, de acordo, de novo, com o cadastro, né? Lembra que a gente preencheu lá essas 4 opções? É o que vai aparecer aqui. Se você quiser pôr mais campeonatos, você preenche aqui numa boa, tá? O tipo de aposta também já preenchemos lá, então aquilo lá, tá vendo? Serve justamente para facilitar o seu uso da planilha. Então vou pôr aqui pré-live, aqui é um live, aqui é uma dica de tipster, enfim, só para a gente preencher, tá? E tem também o mercado. O mercado a gente também já coloca aqui preenchido, né? Quais são os mercados disponíveis. Então vou pôr aqui um X2, um over, um under, outro over, um X2, vou colocar aqui um handicap asiático e outro handicap asiático, tá? Então, depois aqui nesse campo de bet, é qual aposta a gente fez, tá? Esse campo aqui a gente preenche na mão, porque é só uma referência para a gente saber. Então aqui no São Paulo e Flamengo, você pode preencher como você quiser, tá? É como vai ser para uma indicação para você poder depois acompanhar e caso queira analisar suas apostas. Então vamos pôr aqui um
Flamengo ou empate, essa vai ser da minha bet, aqui no over 2,5, você vai preenchendo, é só uma referência para você. E aqui também a linha, eu acabei deixando em branco, tá? Então, ó, o que acontece? Se ficar em branco, vocês não vão ter nenhuma opção. Era lá na parte de cadastro, linha. Deixei aqui de propósito para a gente mostrar o erro. Aqui a gente pode preencher. Ah, você só trabalha gols. Então, beleza. Vamos trabalhar com a linha 1,5, 2,5, 3,5, enfim. Tá? Vou também colocar aqui um tracinho para caso a gente tenha nada a ser preenchido, né? Que é o caso aqui, ó. Flamengo ou empate. A linha, teoricamente, seria um handicap 0,5, tá? Mas como não tem nada que represente isso, eu vou pôr aqui um tracinho, que não me interessa aqui. Aqui já é um 2,5. Aqui eu vou pôr um under 2,5 também. Então, beleza. No Brasileirão, vou pôr aqui de novo o over, só que agora eu vou pôr um over 3,5, fui mais agressivo. Tá? E vocês vão preenchendo a linha. Vocês podem também só deixar aqui, ó, o over, porque a própria linha vai indicar. E outra coisa, se esse campo for inútil para vocês, vocês não gostam, vocês não se interessam, só querem pôr a bet aqui, ó, vou pôr over 3,5 aqui, não quero usar a linha, vocês podem excluir. Só toma cuidado na hora de excluir essa coluna aqui, que vocês vão perder o ROI também, né? Então, faz um recorte ele para cá, exclui a coluna, depois vocês voltam ele para cá, beleza? Aqui vou pôr o Flamengo para vencer o Palmeiras, também não vai ter linha aqui, e é isso. Então, vocês já pegaram a manha do preenchimento, tá? E aqui a parte final, não tem muito segredo. Vocês vão pôr a unidade, vamos pôr aqui, ó, uma unidade. Essa aposta aqui mais agressiva, vou pôr meia unidade, vou pôr uma unidade aqui também. Odd. É a odd que vocês fizerem a aposta também, não tem muito segredo. Vou colocar aqui 1,92, 1,95. Aqui eu vou pôr um odd 3, aqui 2,10. Aliás, vou pôr 2, tá? Faz também, né? Vou pôr mais uma unidade aqui. 2,50, enfim. E aí depois vocês põem o resultado da aposta, né? Essa aposta foi ganha. Essa aposta foi... Vejam que já tem 50% ganho e 50% perdida. Isso é para quem trabalha com handicap asiático, né? Você vai ter uma aposta, um menos 0,25, 0 a 0, você vai perder meio. Então você já consegue preencher aqui. Vou pôr outra ganha aqui. Vou pôr essa aqui como perdida. Essa como 50% perdida. Não dá para ser 50% perdida, mas só para vocês terem uma referência. Aqui eu vou pôr também 50% perdida. E aqui eu vou pôr 50% ganho. Tá? É que o lucro é calculado automaticamente. Isso é o preenchimento da planilha, tá? Acabou tudo que vocês têm que fazer. O preenchimento já está feito. E vejam que conforme eu fui populando ela, já apareceu aqui a minha banca atualizada. Agora eu tenho 0,72 unidades de lucro. E também o ROI meu momentâneo, que é muito pouco, né? Muitos poucos jogos, mas já serve. Aí vem a parte legal de ter uma planilha como essa, que é poder analisar os seus resultados. Isso é feito na última aba, a aba de análise. Vamos conhecer ela clicando aqui. Vocês vão ver que tudo já é preenchido automaticamente. Vou até tirar um pouco do zoom, talvez fique ruim para vocês enxergarem o conteúdo, mas é só para vocês verem mais ou menos como funciona. Então vejam que aqui, nesse primeiro gráfico, eu já tenho o resultado mês a mês em unidades. Então, ó, janeiro eu tinha feito mais 0,72, depois perdi menos 0,75, e agora estou mais 0,75 positivo também em março, né? Lembrando, foram referentes só a esses jogos que eu coloquei aqui. Então, realmente são poucos jogos, é só um exemplo mesmo para vocês poderem acompanhar. Tem também os acertos e erros, né? Então, aqui em janeiro, por exemplo, eu acertei 2, errei uma. Então, 66% de taxa de acerto. Errei 100%, acertei uma. Enfim, conforme o tempo for passando, vão ter aqui os dias positivos e negativos que você possa vir a ter. Para a gente estar com algum erro aqui na base de dados, depois dou uma olhada para vocês o que rolou. Tem as apostas por mês aqui também, para vocês verem volume, né? Se apostou muito no mês, pouco no outro. E tem depois uma tabela descritiva com todas as informações. Dias positivos e negativos, lucro, valor investido, ROI, qual que é a sua stake, lá puxada da base inicial, unidades acumuladas, né? YTD é year to date, então acumulado ao longo do ano, acertos, tem muita informação aqui legal para vocês irem analisando. Depois, na sequência, vem aqui, ó, os times mais lucrativos, que estão na cor verde, e os times que dão mais prejuízo para você na cor vermelha. E isso vai vir aqui com alguns parâmetros também de odd média, de acertos. E aqui que vem, ó, a categoria, tá? Como tá como país, deixa eu até dar um zoom de novo para vocês verem o gráfico, a tabela, aliás. Eu uso como categoria sempre o país do time. Eu quero saber de que ligas que eu estou trabalhando bem ou mal. Mas como eu coloquei aqui por força, por ranking de força, ela vai, depois você tem que ajustar aqui o nome. Mas a ideia daquela categoria que a gente preencheu lá na aba cadastro é aqui, poder popular. A gente vê que, como tem pouca informação, mas supondo que essa tabela estivesse cheia de dados, dá para ver que muito time de categoria B está aqui. Então, são os times que talvez seja mais lucrativo, tá? Só como exemplo.
Então, aí também o odd média, acertos, enfim, e o lucro por cada um dos times. Tem a mesma coisa depois para os times que mais deram prejuízo para a gente ao longo do tempo. Isso é muito legal para vocês verem. Pô, será que você não está confiando demais no time que não está te dando lucro? Ou, sei lá, você está indo muito contra uma equipe que está te fazendo perder dinheiro? Ou você está indo muito a favor de uma equipe que não está te dando dinheiro? Então, são coisas que você pode ajustar aí ao longo da temporada. Só uma observação. Aqui, o Excel, às vezes, se tiverem dois times com o mesmo lucro, é o que acontece aqui, ó. Esses times todos aqui teriam com lucro zero, porque são poucos jogos ainda populados. Ele não consegue entender e buscar o segundo time na linha, né? Então ele vai acabar trazendo o mesmo time. Então, quando vocês tiverem poucos dados, é possível que surja um erro, mas conforme vocês vão populando ali e os números vão ficando individuais e únicos, vocês estão tranquilos que esse erro não vai acontecer, tá? Seguindo a planilha. Aí, deixa eu tirar de novo o zoom para ficar mais fácil de vocês verem. Agora a gente vai ter aquela estratificação. Toda aquela informação de cadastro que a gente fez e preenchimento da planilha vai estar aqui resumido. Então, ó, a gente tem aqui o lucro acumulado por campeonato. Dá para ver que os estaduais ó, foram os que mais me deu dinheiro até aqui. O Brasileirão e a Copa do Brasil eu não estou positivo ainda, né? De novo, são poucos jogos que eu coloquei só como exemplo para vocês, mas essa planilha vai ficar muito legal e muito bem preenchida. Aqui está o espanhol, eu não tenho campeonato espanhol. Então, eu vou colocar aqui o Brasileirão, por exemplo. Já preenche jogos por mês, acertos e erros, unidades acumuladas e unidades mês a mês. Tá? Então, vocês têm essa visualização e também a tabelinha depois. Tem também esse resumão completo e o ROI por campeonato para vocês poderem assistir. Depois a gente passa a mesma coisa para os mercados. Vou colocar aqui, por exemplo, 1x2, tudo automático. Ó. Já tem aqui as unidades ganha mês a mês, o lucro acumulado por todos esses mercados, enfim. Se vocês mudarem para over, por exemplo, já mudam as informações que vão aparecer para você. Under, a mesma coisa, tá? Handicap asiático, a mesma coisa, beleza? Então, já tem a informação aqui resumida para vocês utilizarem e também o tabelão com todas as informações do mercado que vocês selecionaram. Tá? Então, já está filtrado por handicap asiático. Até aqui foram só 2 apostas, nos outros meses não teve nada, beleza? Se vocês descerem mais um pouco, tem a mesma coisa para as linhas de handicap. Isso para quem preencher aqui na parte de cadastro as linhas. Se vocês não preencherem as linhas, não vai aparecer nada aqui. Vocês podem até excluir essa parte da análise, tá? Tem também linhas para under e over, se for o caso, se vocês quiserem trabalhar também. Vai estar aqui disponível. Que mais a gente tem aqui? Tem os tipos de entrada, então, por exemplo, se vocês pegarem as entradas pré-live, esses são os números que a gente tem nas entradas pré-live. Quero saber como é que estão minhas entradas ao vivo. Só trocar para o live, porque a gente cadastrou lá no tipo de aposta. Tipsters também estão aqui. Por que isso? Porque são as que a gente cadastrou aqui no tipo de aposta. Conforme você mexer aqui, vai mexer também aqui. Beleza? Por fim, a gente tem o resultado até por dia de semana. Então, você quer saber, se tem algum dia da semana que você vai melhor, que você vai pior? Aqui dá para ver que, por exemplo, o final de semana, nesse exemplo simulado, tá meio ruim. A gente está indo melhor no meio de semana. Beleza? E, por fim, a faixa de odd também. Dá para ir vendo tanto lucro como ROI por faixa de odd para ver se está valendo a pena ou não trabalhar. Então, basicamente, a planilha funciona com essas informações. E aí, você curtiu essa planilha? Cara, é bem legal. Eu sei que aquela parte de cadastro pode ser um pouco chato, talvez você não queira preencher, dá para utilizar também, é só você tirar ali as regras dos dados, mas eu acho que vale muito a pena, porque como vocês viram, tem uma riqueza de dados depois para a gente analisar muito grande, né? Pô, às vezes você está num mês ruim, vai dar uma olhada ali no que está acontecendo, qual que é o mercado que está te dando dinheiro, qual que é o mercado que está te tirando dinheiro, quais são os times que você está indo bem, que você está indo mal, ligas, enfim, tem uma infinidade de informações. E essa planilha, como vocês podem ver, ela foi criada de uma forma que você possa utilizar. Se você aposta em futebol, em basquete, em tênis, em esportes, é tudo personalizado. E você vai ter gráficos ali bem legais de performance por mercado em poucos cliques. Então, sua função, depois de fazer aquela aba cadastro, vai ser basicamente preenchendo as suas apostas e acompanhando na aba de análise todos esses números, todos esses dados que eu trouxe para vocês. Taxa acerto, win rate, odd média, enfim, lucratividade, unidades acumuladas, tem muita informação ali. Lembrando, é gratuito. Se você curtiu, está precisando de uma planilha melhor, sei lá, sua planilha é muito simples, você quer uma planilha top, é só deixar aqui, entrar aqui na descrição, abrir, salvar uma cópia que você vai conseguir editar por todas as informações que você quiser e mandar ver com esses dados, beleza? E aí fica sempre a pergunta, ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários ou também traz sua sugestão de tema, de planilha que você gostaria de receber aqui no nosso canal.